Sejam bem-vindas! Vão entrando, sigam abençoadas, venham. Mais precioso. Alegria, a alegria está aqui, ó, gente, dentro de nós. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Está no coração. Já escutou esse louvor, Cris? Que já conhece a Jesus. Eu amo essa música. Me lembra infância. Bom dia, Carol. Eu sou a Fabiana Teles. Seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda, Cris. Aleluia. Dá vontade de dançar. Ai, que delícia. Vocês estão escutando bem? E saltar as muralhas. Aleluia. Aleluia. Adoro. Bem-vindas, lindonas. Aleluia. Aleluia. Gente, eu sou péssima para cantar, mas sai tão assim do coração que eu creio que Deus recebe lá, né? Do nosso Senhor, amor, que só tem, que já conhece Jesus. Vocês, eu sei que vocês já conhecem Jesus. Lindonas, que bom ter vocês aqui comigo. Muito bom, muito bom. Que delícia, né? Esse louvor, sabe, gente, que esse louvor me lembra a infância. Eu tô muito feliz porque vocês estão aqui. Nós estamos vindo numa sequência de lives, né? Nós estamos vindo numa sequência. Não sei se vocês estão acompanhando aí todas as lives que a gente já fez. Ontem eu estava fazendo assim uma revisão em tudo, né? Todo o conteúdo. E tem bastante coisa boa lá, viu? Olha, tem muitas coisas assim que Deus falou comigo e falou com vocês, eu tenho certeza. Então vale a pena dar uma conferida lá, volta nas primeiras lives e acompanha o conteúdo, porque a gente está falando, né, bastante coisa assim a respeito de identidade, a respeito de uma conexão verdadeira com Deus, né? Então, por falar em conexão verdadeira com Deus, vamos orar, mulheres, para a gente começar. Hoje eu não quero me estender muito, né? Porque a gente tem almoço para preparar. Então, e eu vou receber uma convidada hoje no almoço especial também, então tem que caprichar, né? Nesse almoço, mais ainda, mais do que de costume. Queridas, vamos orar então. Agradeço a Deus Pai pela vida das pessoas que estão aqui, em especial da minha amiga Carol. Eu sinto que Deus nos aproxima cada vez mais. Obrigada, Carol, por você estar aí. Cris também. Deus tem feito coisas lindas nas nossas vidas. Obrigada, meninas, mulheres. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, Deus, Pai, Jesus Filho e Espírito Santo, sentimos a Tua presença agora, Pai, tomando conta das nossas casas, Senhor, tomando conta dos nossos lares, Pai, dos nossos corações, se manifestando através de nós, Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui agora, Senhor, para te louvar, para te adorar, para falar das coisas do teu reino, Senhor, para ativarmos, Senhor, essa conexão contigo, Pai. Sim, Senhor, para podermos alcançar, Senhor, as nossas bênçãos, aquelas que o Senhor já liberou para nós. Obrigada, Deus, por esse tempo.
Agradeço, Senhor, porque o Senhor já preparou tudo que é para ser falado hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí, muito bem-vindas! Eu sou a Fabiana Teles. Como vocês estão? Seja bem-vinda, mãe. Acabei de entrar. Já fizemos uma oração. Sejam bem-vindos. Quem está entrando, seja bem-vindo. Gente, olha só. Como eu estava falando, nós viemos numa sequência de lives falando a respeito de como Deus fala com você, como Deus te chama. Então, acompanhem e preste atenção nesses detalhes, né? Eu comecei a fazer esses exercícios e o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa, vocês devem ter visto, acompanhado nos stories, toda enxurrada, né? Eu ainda brinquei, assim, eu falei, gente, se prepara para enxurrada de stories, porque quando eu coloquei aquela postagem que diz assim, procurando Deus na minha vida, e eu estimulei vocês a fazerem um inventário, né? Escrever ou orar nos seus momentos de oração, né? Falar com Deus, falar, Deus, aonde o Senhor esteve, aonde o Senhor está na minha vida o tempo todo. E aí, gente, eu comecei a fazer esse exercício com mais profundidade, né? Com muito mais profundidade, porque eu falei, Senhor, eu tô levando essas atividades, eu tô levando essas palavras. E é assim, gente, tudo que acontece comigo que o Senhor fala comigo, né? Nessa intimidade, eu trago para vocês e com essa intenção de que também funcione para vocês. Mas precisa fazer? Se não fizer, não vai funcionar. Não é mesmo? Então é isso, mulheres. Vamos lá. Então, na sequência de lives, nós falamos como Deus nos chama, nossa identidade espiritual. Gente, vocês sabiam que Filipenses 3:20 fala a respeito da nossa identidade, né? Nós temos aqui, eu falei numa das lives, nós temos o nosso documento de identidade aqui, que nos representa a nossa cidadania, né? Nós somos cidadãos aqui nesta terra, neste país, nós temos direitos, nós temos leis também que devemos cumprir, mas temos direitos também, enfim. Só que em Filipenses 3:20 fala assim, olha, que nós somos cidadãos do céu. Olha que mensagem. Nós somos cidadãos do céu. Sejam bem-vindas, vão entrando. Nós estamos falando sobre identidade. Somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então, quando nós entendemos quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, é muito mais fácil a gente tomar posse e nos apropriar das coisas do reino dos céus, não é? Então, gente, assim, nós falamos de identidade, nós viemos nesta sequência, entendendo como Deus fala conosco, como Deus fala com você, Carol. Você já sabe. Eu sei, e não é para chorar. Como Deus fala, só que quando a gente começa a prestar atenção, mais intencional. Essa é a palavra que eu quero usar hoje fortemente. Esta palavra eu tenho aprendido na igreja. Tá rindo, né? Essa palavra eu tenho aprendido muito na igreja que eu frequento, que é a House Church. A minha pastora Mariana, ela sempre fala, gente, esteja intencional naquilo que vocês fazem. E eu não tô aqui para brincar com vocês, né? Hoje, eu tô aqui porque eu quero ser intencional. E qual que é a minha intenção com este canal Gerando Mulheres?
né? É gerar mulheres que são cristãs e que realmente vivam uma espiritualidade ativada. O que é uma espiritualidade ativada? São duas palavras que a gente vai usar muito hoje. Intenção e ativação, tá? Quando a gente tem intenção naquilo que a gente faz, a gente ativa essa conexão com o alto, com o nosso Pai. E com essa conexão, com essa espiritualidade ativada, a gente não... olha que segredo, gente, que chave isso. Quando você está agindo de forma intencional, quando você está com a sua espiritualidade ativada, nenhum tipo de religiosidade pega você. Você está entendendo isso? Porque chega de viver com religiosidade. Religiosidade aprisiona, a espiritualidade ativada liberta. Preste atenção nisso. Tá bom, queridas? Eu amo vocês. É com amor que eu tô falando tudo isso, porque o Senhor usa, né? O Senhor usa as pessoas, os improváveis, para falar, então eu tô aqui. Deus seja louvado na vida de cada uma de vocês, mulheres. Deus seja louvado na vida de cada uma de vocês. Obrigada, Deus, por esse tempo, Senhor. Obrigada, Deus. Então é isso, gente. Intencional. Então vamos falar sobre intencionalidade. Vamos ser intencional nas coisas que a gente faz e começar a perceber. Vamos ser intencional na oração. Vamos ser intencional nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos. Deixa eu ativar um negocinho aqui para eu prestar atenção no horário. Tá certo. Nós já estamos a 11 minutos, quase 12 minutos de conversa. Então, mulheres, assim, como Deus fala com você, nós falamos para identificar as formas como o Senhor fala, a linguagem que Ele vai usar. Deus, Ele vai usar sinais, Ele vai usar uma pessoa. Então, por que eu trouxe aquela enxurrada de stories? Porque foi como Deus usou, a forma como Deus trabalhou. Deus está trabalhando, gente, o tempo todo. Levanta a mão aqui quem nunca pensou que Deus não estava lá. Ah, não, Deus não está aqui. Muitas vezes, levanta a mão aí, manda uma mensaginha aí, escreve eu, né? Porque eu sei. Muitas vezes a gente pensa assim, não tô vendo Deus, eu não tô vendo, mas Ele está trabalhando. E o tempo todo Deus está lá, fazendo as coisas. O tempo todo Ele fala com você. Então, quando eu comecei a fazer esse inventário, quando eu comecei a perceber, eu me lembrei de coisas, mas Deus mandou pessoas vir falar para mim, Fabiana, você lembra aquele dia que você foi lá? Eu até fiz uma postagem da Tere, que ela falou, nós marcamos uma aula, ela dá aula de Yoga Faith, que é um yoga para mulheres cristãs, para pessoas cristãs, voltado, né, para o cristão, não tem nada de... Esse é um tipo de yoga que não tem nada de adoração a imagens, né, a ídolos, é um yoga bem voltado para meditação na palavra de Deus. E nós fomos fazer esta aula, e chegando lá, era a segunda vez que eu tava falando com ela, chegando lá, ela falou assim pra mim, nossa, Fábio, você lembra aquela vez que você foi fazer um aconselhamento comigo a respeito do teu casamento, né, se eu deveria ou não me casar, eu tava em dúvida, não sabia o que fazer. E eu falei, nossa, na hora eu entendi, assim, como Deus é maravilhoso, porque eu estava nessa última semana, fazendo meu inventário, trazendo lembranças, orando, pedindo a Deus, para Deus me mostrar aonde Ele estava na minha vida. E Ele me mostrou um monte de coisa, Ele me mostrou um monte de ações que Ele fez, um monte de... Deus me mostrou o mover que Ele fez de pessoas. Mulheres, Deus move pessoas que você nem imagina para cuidar da vida de vocês, para ajudar vocês, para levar vocês no caminho, para caminhar com vocês, tá bom? Creiam nisso, prestem atenção, faça o exercício, tá? Sugerido,
Quem tá entrando agora, Suzana, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui do amor de Deus. Nós falamos na última live do amor de Deus. Então, é uma sequência de lives, tá, Suzana? Se você quiser acompanhar, entender, vai lá, dá uma olhada, assim, são lives curtas, não são lives tão longas assim. Então, eu tenho explicado também para vocês a respeito do trabalho voluntário de capelania, que eu sou capelã de formação, capelã assistencial e tenho também a formação da capelania da mulher. Então, a gente sempre traz orientação e informação para as mulheres, né? Oséias, a palavra de Oséias diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se a gente não tem conhecimento, a gente sofre. Então, por isso que eu trago informação também aqui nessas lives. Então, aqui nós temos oração, nós temos informação, nós temos um trabalho para nós evoluirmos como mulheres, tá bom? Porque nós vamos aqui é uma página, um Instagram para gerar mulheres, né? E que tipo de mulheres nós vamos gerar? Aquelas que creem, mulheres que creem no verdadeiro Deus, mulheres que têm uma espiritualidade ativada, mulheres que têm uma conexão verdadeira com Deus, mulheres que fazem aqui na Terra o que a Terra ser assim como é no céu. É isso que nós vamos nos tornando cada vez mais aqui. Esse é o objetivo dessa página. Jussara, maravilhosa, bem-vinda. Tô morrendo de saudade de você, Gil. Como é difícil, né? A gente sente saudade das pessoas. Eu queria estar com todas vocês. Mas Deus é bom. Nós teremos, né, a eternidade para estar juntas. Glória a Deus. Então, vamos continuando lá. Falamos do amor de Deus, falamos também da questão da violência contra a mulher, então por isso que nós temos que ter conhecimento sobre quais são os tipos de violência, quais os sintomas, como que isso acontece. Nós vamos fazendo aí postagens, vamos trazendo informação, tá bom? Vamos prestando atenção nesses detalhes. Vamos lá, o que mais? Gente, a última live tava maravilhosa também, porque nós falamos sobre a disponibilidade de Deus. Você sabia que Deus está disponível o tempo todo? O tempo todo. Então, como eu falei, Ele está trabalhando o tempo todo, Ele está agindo, Ele está movendo pessoas, Ele está trabalhando. E Ele também está disponível a qualquer momento. A qualquer momento Ele está disponível. Basta você chamar, orar, falar, Pai. Me diz uma coisa, né? Eu sei aqui, quase todas são mães aqui, né? Ou é mãe, ou é tia, ou tem neto, tem sobrinho, tem neto. Assim, qual de vocês, né? Que se um filho chegar e falar, mãe, vó, vai, né, olhar para o outro lado, vai virar a cara, não vai atender, não vai escutar. A gente que é mãe, a gente escuta o nosso filho de longe falando, a gente escuta a vozinha deles, a gente sabe, fulaninho tá me chamando. Deus é assim, gente. Deus é assim. A hora que você fala, pai, Ele sabe, Ele fala, filha, na hora. Então, quantas vezes você chama seu pai? Chama ele, fala com ele, porque ele está disponível. Tá bom, mulheres? Oi, Vane Timóteo, menina, quanto tempo? Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, Vane. Nós estamos aqui falando sobre as coisas de Deus, maravilhosa. Nós vemos numa sequência de lives, vai lá, acompanha as outras lives, tá bom? O tema de hoje, eu já tô aqui, ó, me enrolando um tempão para falar sobre o tema de hoje, né? O tema de hoje é porque eu venho nesta sequência estimulando vocês a entenderem como Deus fala com vocês, como Deus usa as pessoas para falar com vocês. Nós temos falado da ativação desta espiritualidade para nós sermos mulheres com a espiritualidade ativada,
né? Para nós encontrarmos a nossa verdadeira conexão com Deus, tá bom? Então, para isso, nós precisamos ser intencionais, termos intenção na oração, chamarmos Deus, falarmos com Ele, então, para nós prestarmos atenção em todos esses detalhes. Falei um pouquinho da capelania da mulher também, orientando, alertando vocês a respeito disso. Quem tiver interesse, né, em conhecer melhor, saber mais detalhes, pode me procurar, a gente fala, né, pessoalmente sobre isso, como funciona esse trabalho, um trabalho voluntário, tá? E oramos também, né, declarando cadeias rompidas, mulheres abrindo a visão, sendo libertas de entulhos. Nós falamos sobre termos uma espiritualidade ativada para nos libertarmos da religiosidade, porque religiosidade não serve para nada, só aprisiona, né? E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, né? Nós podemos nos posicionar com liberdade. E entendendo tudo isso, mulheres, entendendo como Deus fala conosco, entendendo como Deus nos chama, entendendo que nós somos cidadãs do céu, entendendo que nós podemos fazer do nosso lar e do ambiente onde nós pisamos, como diz a oração do Pai Nosso, assim na terra como é no céu. Cabe a nós, queridas, fazermos assim, né, na terra, aqui, onde nós estamos, como é no céu, porque nós somos cidadãs do céu, tá bom? Então, entendendo tudo isso, sabendo que nós temos um Deus maravilhoso, um paizão que está disponível o tempo todo, o tema de hoje é como Deus fala com Pedro, né? E assim como Deus fala conosco. Eu entendi nesses tempos, né, fazendo esses inventários, olhando para dentro de mim, olhando para esse meu relacionamento com Deus, eu entendi que Deus fala muito comigo através de sonhos. Deus fala muito comigo através de pessoas, vocês viram nas enxurradas de stories. E eu teria muito mais pessoas para colocar ali falando, mas não é todo mundo que gosta de fazer vídeo e de se expor e de estar lá, né? Mas Deus foi me lembrando de coisas, assim, eu até peguei, assim, algumas fotos, sabe? Eu peguei algumas fotos, eu falei assim, vou mostrar para as mulheres, não sei se vocês vão conseguir ver, olha, eu andando de bicicleta pequenininha, né? Assim, eu lembro de vários momentos, assim, onde Deus estava comigo. Olha que coisa mais linda essa menina, né? Olha que menininha. Deus cuidava de mim. Meus pais trabalhavam muito e quase não tinham tempo de me olhar. Mas Deus estava olhando para mim. Deus estava cuidando de mim, me protegendo. Olha aqui outra menina com meu irmãozinho, né? Então, assim, Deus o tempo todo cuidando de mim. Olha só. Deus me fez lembrar de vários momentos. Este dia aqui, ó. Gente, essa menininha aqui, ó. Eu tinha pai, mãe que cuidavam de mim. Minha mãe tá aí vendo. Minha mãe sempre cuidou muito de mim. Mas às vezes, por isso que Deus fala assim, né, na palavra de Deus, fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Porque tem gente aí disponível para fazer maldade o tempo todo. Essa menininha aqui, ó, ela tinha que se defender, tinha que saber se defender de abusos. Vários tipos, né? Então, se Deus não tá cuidando, gente, eu não sei, né? Esse dia aqui, ó, um dia especial, eu sou bem loirona ali, olha só. Essa menina aqui, ó, de laranja, essa daqui, Deus mandou ela vir lá dos Estados Unidos para me ungir a família, né? Ela já tinha se tornado crente e ela orava pela família. Ela falava, Fá, a gente precisa orar. E eu não entendia, né?
Então, assim, vários momentos que Deus foi mostrando. Então, às vezes é tão gostoso a gente fazer um inventário. Olha aqui, ó, se não é Deus, olha isso, coisa mais linda. Meu pitoco, hoje tem 15 anos o meu filho. Aqui, ó, um rapazinho, né, ó, um rapazinho. Isso é Deus, gente, né? Deus vai cuidando da vida da gente em todos os detalhes. Tem mais um aqui do meu lindinho, ó. Eu não fui mãe sempre. Teve um tempo que eu precisei abrir mão do meu filho. Deixar ele, quando eu me separei do pai dele, eu precisava sustentar a casa, eu precisava retomar minha carreira profissional. Eu não tinha pensão, eu não tinha nada, ele simplesmente foi embora e eu, né, tive que me virar. Então, eu deixei de ser mãe um tempo, quando ele tinha 3 anos e meio. Só que Deus, olha que alegria, gente, olha que alegria, né? Deus resgatou tudo isso. Hoje ele mora comigo, eu me casei novamente. É linda a minha história. Você gosta da sua história? Deus está nela em todo o tempo. Deus está na sua história. Sabia disso? Ele cuida da gente. Então, eu tava contando, né, emoção, né, dá uma emoção a história da gente, a gente se expor assim, mas eu precisava colocar para vocês isso, mostrar para vocês assim todos os momentos. E Deus sabia o desejo do meu coração. Um dia eu tava assim tão aflita, sentindo tanta culpa, porque eu tinha me separado e eu falava, meu Deus, que vergonha. Eu tinha vergonha de ir na igreja sem aliança e com uma criança no braço. E eu falava, meu Deus, o que vão pensar, sabe? E aí eu falei, Senhor, fala comigo hoje. E quando eu cheguei na igreja, Deus usou um pastor, um padre, que era na época eu era católica, e Deus usou um padre. Esse padre veio na minha direção dentro da igreja, aquela igreja enorme católica que eu moro aqui pertinho. E ele falou assim, eu tinha orado em casa falando para Deus falar comigo, porque eu tava sentindo vergonha e culpa, e eu não queria ir na missa, porque eu tinha vergonha de ir sem aliança e com um filho. Mãe solteira, iam pensar. Era minha a culpa, né? E aí aquele padre veio naquele dia e ele dava de dedo, ele apontava assim para mim, ele falava assim, você que tá se sentindo culpada. Eu falava, não é possível que ele tá falando comigo. Eu falei, meu Deus, eu chorava. E já viu chorar né, na igreja católica? É difícil, você vê alguém chorando na igreja católica, você pensa, nossa, coitada, aquela pessoa, né, deve estar passando por um perrengue. Mas era o tal da religiosidade, né? Eu não tô aqui falando mal de igreja católica e nem de igreja nenhuma. Eu tô falando como eu pensava, né, a respeito. Porque a religiosidade não está nas igrejas, a religiosidade está nas pessoas, tá bom? Então liberte-se, amigas, mulheres, liberte-se da religiosidade. Vivam a espiritualidade, tá bom? Então, que bom que vocês estão gostando dessas histórias. Que bom, mulheres. Então, deixa eu compartilhar então essa parte. E aí, naquele dia, o padre falou comigo, Deus mandou um recado direto ali da autoridade, né, o padre, e eu falei, uau! O padre falava assim, você não precisa ter culpa, cuide de você, porque eu tava me sentindo culpada, eu falava, meu Deus, eu tenho essa criança, tinha um monte de coisas na minha cabeça. E eu não sabia o que fazia, e o padre falou assim, cuide de você primeiro. Daí ele deu um exemplo que é já muito conhecido. Ele falou assim, quando você está num avião, que a aeromoça dá as instruções de bordo, e ela fala assim, que se acontecer alguma coisa, vão cair máscaras de pressurização de oxigênio, e você vai colocar essa máscara primeiro em você.
Porque você precisa de ar, você precisa de oxigênio, você precisa respirar para você estar bem, para você poder cuidar dos idosos e das crianças. Esta é a orientação. E o padre falou aquilo na missa aquele dia e eu falei, meu Deus, obrigada. Então, sem culpa nenhuma, eu deixei o meu filho, né? Deixei ele um pouco mais com a mãe, a minha mãe, né? Que tá aí, a mãe sabe disso. A avó, outra paterna também, elas se revezavam em cuidar dele. E o pai também. E eu fui atrás de resolver minha carreira, minha vida profissional. Então, o que aconteceu? Eu comecei a focar sem culpa, né? Eu fui intencional. E quando Deus sabia a intenção do meu coração, Deus sabia os desejos do meu coração, porque uma mãe nunca quer abandonar um filho. Uma mãe nunca quer abandonar um filho. Nunca julgue as mães. Ah, aquela jogou o filho na lata de lixo. Você não conhece a história dela, né? Nunca julgue. Porque uma mãe, o desejo de uma mãe nunca é abandonar um filho. Assim como Deus nunca vai abandonar a gente. É a gente que abandona ele, né? Mas, enfim, e daí Deus foi agindo, foi colocando as coisas no lugar. E eu ainda com aquela culpa. Porque as pessoas vinham falar... Nossa, Fábio, você não cuida do teu filho? Tem gente mal, né? Ninguém conhece a sua história e vem falar as coisas. Você não cuida do teu filho, você não sei o quê. E aí a gente vai se enchendo de culpa. Mas teve um outro momento também na minha vida que eu estava assim muito mal, porque daí como eu pegava o meu filho só nos finais de semana para ficar comigo, eu não sabia como educar primeiro filho. Eu não sabia, então eu paparicava, dava de tudo para compensar a minha falta de presença durante a semana. E aí o que eu fiz? Comecei a, de novo, me encher de culpa. E aí Deus, que é meu pai, que me conhece, minhas entranhas, que ele conhece aquilo que eu vou falar mesmo antes que saia da minha boca. Deus falou assim para o porteiro, que nem me conhecia, um porteiro noturno, que ele nem me conhecia direito. Ele veio e olhou bem pra mim, ele abriu a porta do elevador. Sabe aquele dia que eu entrei assim, com aquela angústia, aquela dor no meu peito? E eu entrei, ele abriu a porta. Quando ele foi fechar a porta, ele olhou bem pra mim assim e falou assim: Fabiana, você é uma excelente mãe. É emocionante, gente, eu, né, lembrar disso, porque Deus sabia, conhecia o meu coração. Deus sabia o que eu estava sentindo. E aí Deus usou esse improvável, né, um porteiro que não conhecia da minha vida. O porteiro conhece da vida de todo mundo. Ele era um porteiro noturno. E eu fazia pouco tempo que eu tinha voltado a morar aqui no prédio. Fazem 20 anos que eu moro aqui, né? E ele fazia pouco tempo que eu tinha voltado para morar aqui. E ele não sabia o que eu estava sentindo no meu coração, mas Deus sabia, meu pai sabia. E o meu pai usou ele, né? Então, são as formas que Deus fala com a gente. Então, é uma história emocionante, eu me emociono, eu fico feliz de poder compartilhar essas coisas. Eu fico mais feliz ainda de ter esse relacionamento com Deus, e ele me mostrar essas coisas, né? Então, quando aquele porteiro veio e falou pra mim assim: Fábio, você é uma excelente mãe. Eu falei: meu Deus, eu quase caí pra trás. Eu falei: eu sou. Eu olhei assim, eu não acreditava que eu era, mas eu falei: eu sou. Eu sou uma excelente mãe. Graças a Deus. Então, é por isso, vão entrando, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Lu. Tô contando umas histórias aqui, você já perdeu a choradeira, Lu. A Lu fez parte desse tempo também na minha história. Nós moramos, né, juntas. A Lu é uma tia minha. Ela sabe o que eu passei em relação ao resgate, né, da minha identidade como mulher, o resgate da minha identidade como mãe, né? Nossa, hoje tá muito emocionante isso aqui.
A Luciana, ela também foi parte muito especial. Outro dia eu vou fazer uma live só falando disso, gente. Falando da mulher e a conexão com a casa, com o seu lar. E a Luciana, ela teve um papel extremamente importante nesse resgate comigo. Olha como Deus... Não, gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu tô aqui falando como Deus fala conosco, para vocês prestarem atenção, como Deus fala com vocês, e quem está sendo tratada sou eu também, né? Eu creio que vocês também estejam sendo mulheres. Quem está assistindo, quem vai assistir depois. Tá bom? Lu, siga abençoada, minha querida. Te amo. Mãe, não vai ficar com ciúme, que eu amo a senhora também, tá? Queridas, então foi assim, Deus está fazendo, Ele está trabalhando o tempo todo, Ele cuida de mim, cuida de vocês, e outra, que nem eu falei lá, Ele cuida no detalhe, Deus cuida no detalhe, tá bom? Mulheres, é o seguinte, nós falamos então de todas essas experiências, né? Essas vivências que Deus falou comigo, Deus foi mostrando pessoas, Deus foi fazendo coisas, Ele foi ajeitando todas as coisas foram acontecendo. E beijo, Lu, beijo. E o tema de hoje eu tava falando para vocês assim, como Deus falou com Pedro. Eu já fiz um vídeo no canal, ali no IGTV, que fala da palavra de Deus em João 20, aonde Pedro negou Jesus. Jesus fala assim, tá chorando, né? Eu sei. Mãe, não precisa chorar. É assim, João 20, lá em João 20, Jesus fala com Pedro e fala assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galho cante, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. E aí Pedro falava que não e tal. Daí, acho que muitas de vocês já conhecem essa história, né? Qualquer coisa leiam lá, João 20. Mas um pouquinho antes, tá? João 18, Jesus fala que Pedro vai negar ele. E em João 20... o Senhor fala assim para ele, por 3 vezes. Então, o que eu quero que vocês se atentem nesta palavra? A forma como Deus fala com Pedro, tá? Porque Deus, ele tem um jeito especial para falar com a gente. Deus fala com cada uma de vocês de forma especial. Então, sejam o quê? Intencionais, que é o que a gente falou no começo da live. Sejam intencionais. Comecem a prestar atenção como Deus fala com vocês nas coisas que vocês fazem diariamente, em todo o tempo. Prestem atenção, ativem isso em vocês, né? Deus falou assim, Jesus, né, já tinha passado pelo Calvário e ele fala com Pedro assim, Pedro, você me ama? Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama realmente, né? Então, assim, ele falou 3 vezes, ele fez. Daí, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Essa é a forma como Deus falou, né? Jesus falou com Pedro. Só que se você for ler o livro de Atos, lá no capítulo 11, 7, diz assim, Atos 11, 7, diz assim, ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro. Pedro estava orando, tá? 11 lá, Pedro estava orando. E lá no versículo 10 diz assim, aconteceu isso 3 vezes. E tudo voltou a recolher-se no céu. Eu comecei a prestar atenção nessa forma como Deus falava com Pedro. E eu falei, Deus também tem formas de falar conosco. Isso é uma chave, gente. Ativem isso em vocês. Prestem atenção. Descubra. Eu sempre tenho trazido vocês para, sabe, despertarem para as coisas. Então, como Deus se chama? Eu sou a Fabiana Teles. Eu sempre falo assim para vocês. Eu sou a Fabiana Teles. É como Deus me chama, né? Como Deus fala com vocês.
né? Aonde está Deus na sua vida? Comecem a ver isso, então sejam intencionais. Aqui, olha, eu comecei a prestar atenção nesse texto e eu falei, nossa, Deus falou do mesmo jeito, né? Deus falou com Pedro, Deus tem um jeitão de falar com Pedro. Porque assim, ó, o marido da gente não tem um jeito de ser, né? Quem é casada aí? O marido tem um jeito. E aí, que mulher aqui me fala, levanta a mão, que mulher que não tem, assim, um jeitinho de falar com o marido? Me fala. Levanta a mão aí. Gente, a gente não tem que ter um jeitinho para falar com determinada amiga? Você não pode chegar e falando do teu jeitão com todo mundo, que não vai funcionar, né? Então, Pedro... Deus tem um jeitinho de falar com a gente. Qual que é o jeito que Deus fala com você? Tente descobrir isso. Por que, Fabiana, que eu preciso descobrir e entender isso? Porque você vai começar a ver mais o agir de Deus na sua vida, minha querida. É isso que vai acontecer. Você vai começar a se conectar mais com o que Deus está fazendo, porque, como eu disse, Ele não para de fazer. Só que a gente não vê, porque a gente não presta atenção. É verdade, né, Carol? A gente tem um jeitinho, né, amiga, de conversar com o marido, a gente tem um jeitinho de conversar com o filho, a gente tem um jeitinho de conversar com a amiga. É assim. E Deus tem um jeitinho de conversar com cada uma das suas filhas, dos seus filhos. E é importante a gente saber essa forma como Ele conversa conosco, porque Ele tem os recados dele para passar para nós. E se a gente não está atento, a gente perde a oportunidade de trabalhar também para Deus, porque nós somos aqui, nós somos cidadãos do céu, cidadãs do céu. Nós temos aqui que trazer, assim, né, na terra, como é no céu. E como que a gente vai fazer isso se a gente não sabe como é no céu? A gente precisa saber como é no céu. Então a gente precisa entender a linguagem de Deus conosco. Tá certo? Então, esta é a mensagem de hoje, da live de hoje. Como Deus, né, fala com a gente. Então, presta atenção, leiam lá Atos, livro de Atos 11, Pedro estava orando, né, e o Senhor falou com ele por 3 vezes. O Senhor falou uma vez, ele ficou meio assim... Daqui a pouco o Senhor falou de novo, ele ficou meio duvidoso. Daqui a pouco o Senhor falou pela 3ª vez, né? Então, preste atenção como Deus fala com você. Ele tem que ser repetitivo? Ele tem que falar mais que uma vez, né? Então, e peça também para Deus confirmações das coisas, né? Esses dias eu estava sentindo no meu coração algo. Porque eu falava, nossa, mas Deus, será que eu tenho que fazer isso? Porque Deus vai falando, né? Deus conversa. E aí, o que acontece? Deus usou uma pessoa para vir falar comigo a mesma coisa que estava sentindo no meu coração. Então eu falei, uau, isso tá certo então. Então é para fazer, né? Então preste atenção. Esse é o recadinho, tá? Gente, eu quero terminar, já vamos nós estendemos bastante hoje, né? Eu não esperava contar tantas histórias para vocês, nem que eu fosse chorar aqui. É bom, mãe. Bem-aventurados aqueles que choram, tá escrito, né? Porque eles serão consolados. A palavra de Deus diz, a minha mãe diz que tá chorando lá. Né? Não sei quem mais se emocionou com as histórias aí, né? Olá, a Gilsara, com certeza abriu a bocona. A Gil nem conhece minha mãe, já imagina, né, Gil? Então, gente, é assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Que delícia, né? Assim diz a palavra de Deus. Mulheres, eu espero assim que vocês tenham sido abençoadas, né, com essas palavras. Alguém vai ser abençoada com toda certeza, porque este é um canal de comunicação aí que a gente tem oportunidade de estar no mundo inteiro, né?
Então, eu declaro assim que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, né? Um final do meio para o final da semana. Nós vamos ter feriado. Eu não farei a live na sexta-feira, esta semana. Farei a live só hoje mesmo. E nós faremos live na próxima semana, segundas e sextas, como foi combinado. Mas eu vou sempre mantendo vocês informadas aí, anunciando nos stories, anunciando. Se emocionou, Carol? Que lindo! Tua história é linda também. Todas as nossas histórias são lindas, né? Que bom! Então é isso, gente. Prestem atenção, gente, nos sinais, mulheres. Prestem atenção nos sinais que Deus fala com você. Deus fala com a gente, Deus pode falar com a gente através de pessoas, né, de filmes. Eu falo, Deus pode falar com a gente através de um filme que a gente assiste, pelo rádio, né? Gente, essa história pelo rádio, que bom, Cris, que bom. Pelo rádio, um dia eu tava orando pelo meu filho, gente. Eu tava orando pelo meu filho, eu falava, meu Deus, eu preciso dar algo para o meu filho, eu preciso pedir, eu falei... Quando eu entrei no carro, tava passando uma notícia de um curso de música, e eu já tinha escrito há um tempo atrás que eu queria ter a oportunidade de colocar o meu filho para estudar música. E quando eu entrei no carro, naquele dia que eu estava orando, o rádio falou comigo, né? Deus usou o rádio, e eu liguei a rádio assim, mas era assim, ó, eu tava aqui em casa orando, eu desci pra garagem para pegar o carro, liguei o rádio, na hora veio a resposta, gente. Foi de imediato. E Deus, né, me deu um curso. Eu liguei, fiz a inscrição dele e já faz acho que 2 anos que o meu filho está estudando música. Então, assim, incrível, incrível. Isso mesmo, Cris. Fala através da natureza também, ó. Ela já provavelmente identificou que Deus fala com ela através da natureza, né? Quando eu recebi o elogio do porteiro, o que você quis dizer, Gil? Entendi. A Gil disse que eu abri a bocona quando o porteiro disse que eu era uma boa mãe. Sim, claro, né? Você desidrata quando tá... Ai, Gil, eu te acho tão durona, Gil. Eu não imagino que você seja chorosa de desidratar. A Carol desidrata. Oi, João, seja bem-vindo. Nossa, que saudade. Tem os amigos entrando aí também. Gente, então nós estamos encerrando já. João, você tem que falar para a Rosângela entrar nas minhas lives. Faz tempo que eu não consigo falar com ela. Ela precisa entrar nas minhas lives que eu tenho feito aí. Fala para ela me acompanhar no canal, tá bom? A gente tem orado muito e falado da palavra de Deus, tá certo? Mulheres, eu vou encerrar com uma oração. Eu declaro assim que vocês tenham realmente durante esses dias, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live, eu declaro que vocês possam ter revelações do alto, tá? Que vocês possam sentir o Senhor fala, amém. Que vocês possam sentir a presença de Deus, sentir Deus falando com vocês, através das pessoas, através da natureza, assim como a Cris colocou ali, né? Te chamam de Jeremias? Ai, meu Deus, sério, Gil? Ai, que sarro. É isso, mulheres, então. Eu declaro que vocês possam, sim, né, perceber como Deus fala com você. Se é através de pessoas, onde Deus, né, esteve o tempo todo na vida de vocês, que vocês possam ver isso de verdade. Declaro mulheres aqui com a conexão ativada, né, essa conexão verdadeira com Deus, essa espiritualidade ativada. Vamos ser espirituais, mais espirituais e menos religiosas. Tudo certo, mulheres? Vocês entendem isso, né? Nos próximos temas nós vamos falar aí, eu vou colocando nas postagens e a gente vai falar sobre prevenção, tá bom? Porque a gente precisa ter conhecimento, conhecimento liberta.
Então eu oro agora em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, este dia, esta live. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me usou, o Senhor tocou o coração das mulheres, Senhor, o Senhor me tocou, o Senhor me transformou. O Senhor sempre tem mais. Eu pensava, Senhor, que o Senhor já tinha me mostrado tudo, Pai. Eu pensava que o Senhor já tinha me mostrado tudo e todos os momentos que o Senhor estava na minha vida, mas o Senhor foi mostrando mais. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter me mostrado, Senhor, que eu posso sim, Senhor, ajudar e contribuir cada vez mais para a vida dessas mulheres, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui unidas, nós podemos contribuir também umas com as outras, Senhor. Obrigada pela participação de cada uma. Obrigada, Senhor, porque elas puderam sim, Senhor, estar aqui esse tempo. Obrigada, Senhor, que esse tempo seja frutificado na vida delas, Senhor. Que elas saiam dessa live agora, elas possam gerar mais frutos, Senhor, onde elas forem, Pai. Eu declaro que essas mulheres, elas possam sim, Senhor, assim como está na sua palavra, trazer a realidade do céu aqui para a terra, para o lugar onde elas pisarem, Senhor. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus. Mulheres, eu vejo os pezinhos de vocês caminhando e as mãozinhas de vocês caminhando assim, tocando tudo, e tudo vai resplandecendo a luz do Senhor Jesus, tá bom? Porque nós somos sal e luz, mulheres, não se esqueçam disso. Sigam abençoadas. Obrigada por orar. Tchau, amém, Deus abençoe, glórias a Deus Todo-Poderoso, Deus abençoe, mulheres, amém. Vamos encerrar. Obrigada por orar, mulheres. Tchau.